iniciar convidando alguém para receber um presente. Eu não sei quem gosta, eu gosto muito desse chocolate, Prestígio, ainda mais o Dark. Eu vi o meu irmãozinho lá, querido. Vem aqui, vem. Chico, eu estou te dando esse chocolate, mas eu vou te dar esse chocolate para que você dê esse chocolate para alguém. Depois você volta aqui, para lá. Doa para quem você achar. Quem gosta desse chocolate? Legal. Chico, meu querido. Tem motivo. Assim como é a graça superabundante do nosso Deus, assim como eu te dei, né, esse chocolate, você deu ele para outra pessoa, doou para outra pessoa, eu quero agora te dar 2 chocolates, e esses são seus. Tá bom? Pode falar. 31 anos de casado, dia 10, e no dia dos namorados. Olha que bênção. Ele deu o chocolate para a esposa, né? Uma expressão de carinho, de amor. Ganhou 2. Queridos, a palavra de Deus diz, Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Vamos repetir? De graça recebeste, de graça dai. Isso é um princípio da graça que Jesus Cristo nos ensinou. A graça é o maior e incomparável presente de Deus para mim e para você. Ela é a oferta, nada menos do que a vida de Cristo que Ele entregou lá na cruz para me comprar por seu sangue e me conceder salvação, quando recebida pela fé. Só que a graça vai muito além. Como ela é superabundante, tudo que eu tenho é graça de Deus. É algo que eu não mereço. A própria vida, a família, a capacidade que Deus nos dá, a inteligência, o trabalho onde eu tiro o meu sustento, o meu dinheiro, meus bens, etc. Assim como recebo, sou chamado a dar, motivado pela graça. Vamos pensar sobre isso? Agora sim, o versículo 6 de 2 Coríntios 9, versículo 6, que está em destaque. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Esse é o princípio da semeadura, ou a lei da semeadura. Conhecemos bem, porque faz parte do nosso dia a dia, ainda mais dos irmãos que lidam com a agricultura, né? E é lógico, o agricultor sabe que se ele semear mais, vai colher mais. Se semear menos, colherá menos. É uma questão proporcional, mesmo que existam outros fatores. Agora, aplicando isso para a vida cristã, o quanto invisto nas coisas de Deus, do seu reino, quanto mais eu invisto, mais eu colho bênçãos. Quanto menos invisto, menos colho bênçãos. Invisto o quê? Tempo.
talento, capacidades, dons, inteligência, tesouro, meus recursos financeiros. Esses são os 3 T's da mordomia cristã. A mordomia cristã é a administração da vida no temor do Senhor. Então parte do princípio, essa mordomia cristã parte do princípio fundamental: nada é meu, tudo é do Senhor. Ele me empresta ou me confia para que eu administre com sabedoria. Se tudo vem dele, ele é o provedor e eu sou o administrador. Nesta mordomia cristã existe uma ordem estabelecida pelo provedor de tudo. Mateus 6, dos versos 31 a 33, diz assim: portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Então, qual é a ordem de Deus na administração da nossa vida, do nosso tempo, de nosso talento e de nosso tesouro? Qual é a ordem? O que vem primeiro? Vem Deus, o reino dele, o reino de Deus e a sua justiça, certo? E depois, então, todas as outras coisas, ou seja, tudo que eu preciso para viver: na saúde, na comida, casa, roupas, calçados, educação, trabalho, descanso, lazer, e segue. Mas o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é o domínio dele. Claro, Deus Criador e Senhor da terra e céu, Ele é o Senhor que está acima do universo, acima de tudo, e Ele reina. Mas o reino de Deus veio a nós de uma forma muito especial através da pessoa de Jesus Cristo, nós sabemos isso. O reino de Deus tem valores e princípios próprios, ou seja, o Senhor tem uma maneira única de vida e conduta dos filhos de Deus nesta terra. Essa é a sua justiça: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que quer dizer a forma de encarar a vida de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus. Quais? Como é que é essa justiça de Deus? Como é que ela se manifesta? Como é que eu devo viver? Aí eu preciso te dizer: leia a Bíblia, procure conhecer mais quem é Jesus, o que Ele espera de ti, o que Ele já nos deu e espera de nós. Esse é o compromisso do cristão, um compromisso de estarmos atentos para procurarmos buscar realmente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas o resumo do que Deus espera de nós está na lei do reino. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, e ao nosso próximo como a mim mesmo, a nós mesmos. Aqui se resume a lei do reino. Envolve confiança, uma confiança plena em Deus, para que eu me entregue para esse Deus e consequentemente eu confie nele, o obedeça, não por obrigação, mas porque eu o amo e eu o temo. Temer a Deus, o que é? Reconhecê-lo
como Deus de verdade sobre minha vida e que tem direito absoluto sobre ela. Voltando ao assunto principal, o princípio, a lei da semeadura, me diz que Deus não me obriga a nada, mas que colherei o que vou plantar. Isso é lógico e justo, certo? Você concorda comigo? Falando diretamente, se eu retenho meus recursos por medo, é sinal de que confio mais no dinheiro do que em Deus. Ficou uma pulga atrás da orelha? Legal, é isso que eu quero mesmo. Vamos para o próximo versículo. Olha só o que o versículo diz. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou não com tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Entenda isso. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Mas Jesus Cristo diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mateus 6, 21. Se sua confiança está no dinheiro que ele pode comprar, em posses, ali está o seu Deus. Simples assim. Todos nós, queridos, temos as nossas necessidades, também temos os nossos apegos. Mas precisamos cuidar para que não se torne um ídolo, um Deus. Na Bíblia, um apego se torna um ídolo quando passa a ocupar o lugar de Deus no meu coração, que controla as minhas emoções, o meu tempo, os meus recursos. A palavra ensina que a verdadeira idolatria é quando depositamos a nossa segurança, temos a nossa identidade, o que somos, e a felicidade em algo ou alguém, em vez de em Deus. Está claro isso? Deus não quer que eu contribua, oferte com tristeza ou por obrigação. Se eu fizer isso, revela uma motivação errada. Que estou contribuindo por medo, por coação, ou porque quero fazer uma barganha com Deus. Ambos errados. Existem pregadores que apelam para o emocional das pessoas, gerando culpa e medo, ou instigam a fazer uma espécie de comércio com Deus. Lamentavelmente isso é muito comum. Pregam que Deus irá castigá-las se não contribuírem e não derem a parte do Senhor. Falam de fazer um sacrifício para Deus, e que em troca Deus irá os abençoar financeiramente. Isso é muito usado. Nessa versão, Deus, ele é posto como um Deus cruel e vingativo, que precisa de oferendas para ser aplacado na sua ira. Esse não é o nosso Deus, esse é um Deus falso, é um Deus pagão. Também parte de uma doutrina errada, antibíblica, que eu preciso fazer boas obras para ser salvo, e que possa então fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Eu pergunto, quem sou eu para querer barganhar alguma coisa com Deus? Miserável pecador, sou um pobre miserável pecador. Deus me alcançou com a sua graça, mas é isso que sou, só pela sua bondade, a sua graça superabundante. Há algo que Deus não tenha que preciso lhe dar? Deus tem algo que eu preciso lhe dar que Ele não tem? Ele criou tudo do nada, né? E Ele não precisa de nada. Ele é Senhor. Então qual é a motivação certa? A graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós sabemos pela palavra, Ele deixou a sua morada eterna. Ele sempre existiu, antes de se tornar um ser humano, né? Ele veio a esse mundo, Ele nasceu como um ser humano, deixou toda a sua glória, e Ele não veio aqui para passear, né? Para passar umas férias aqui. Ele veio para ter
uma proximidade incomparável com esse ser humano, tornando-se um ser humano, exceto no pecado. E ele fez o sacrifício supremo, que só ele poderia fazer como Filho de Deus e homem perfeito. Derramou o seu sangue, nada menos que tudo, a sua vida por nós, queridos. Entregou tudo para nos salvar da perdição eterna do inferno. Conquistou para nós a vitória das vitórias, porque ele venceu a morte definitivamente, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo que jaz no maligno, e ele conquistou para nós a vida eterna, o céu. E todo aquele que crê nele, que o confessa e anda com ele, um dia irá para o céu. Jesus voltou ao Pai e prometeu que ele retornaria. Ele está muito breve à sua volta. Não sabemos quando, mas os sinais estão aí. Só que assim, enquanto isso não acontece, Jesus reina e reina por nós, cuidando de nós, zelando pelas nossas vidas. Está na palavra. Então, amados, tudo é dele. É pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Eu não mereço nada. É um presente conquistado por Jesus Cristo para mim. Uma coisa importante: Deus não precisa de meu dinheiro, mas a sua igreja tem uma missão a cumprir nessa terra. E essa missão, e nessa missão, ela precisa de recursos financeiros. Essa missão ela é dupla: para dentro da igreja, no cuidado dela, na edificação. Nós temos vários ministérios. Vimos aqui a expressão um pouco disso do ministério do louvor, da adoração. Temos uma escola de música que o Senhor nos presenteou, mas também é uma responsabilidade nossa, né? Ministério. Deus nos deu tantos ministérios. Nós temos um ministério com as nossas crianças, um trabalho sério que está sendo feito com elas. Nós temos um ministério com adolescentes. Inclusive alguns jovens estão fazendo um seminário hoje para aperfeiçoar esse ministério. Nós temos ministérios, um ministério evangelístico, algo que está acontecendo novo, né, para alcançarmos jovens de fora da igreja. Nós temos um ministério com as mulheres, tanto a Oase como também temos na casa da Tânia, né, ali um discipulado para as mulheres. Nós temos o ministério dos grupos de estudo bíblico. Nós temos o ministério do grupo de casais para casais. Nós temos o ministério que envolve a liderança, a preparação dessa liderança, a formação cada vez maior, né, para darmos o melhor para a edificação da igreja. E assim segue. Ministérios, vários ministérios. Temos presbíteros, temos pessoas que se prontificam a servir na linha de frente. E nós temos, e tem o ministério pastoral, né, que faz parte também. Temos uma estrutura, estou falando da edificação interna, missão interna, interna. É claro, precisamos do espaço, precisamos cuidar. Temos também o socorro aos irmãos necessitados, e muito mais. E para fora, nós somos chamados a termos uma inserção na sociedade, fazendo a diferença, dando bom testemunho de Cristo, evangelizando, alcançando vidas para Jesus. Resumindo, a motivação certa, como disse, é a graça, amados. Ou seja, agir de forma voluntária, sincera, espontânea, contribuindo com alegria, com meu tempo, com minhas capacidades, dons e talentos e recursos financeiros para o reino de Deus. Ok? Agora vem a bênção maior. Olha só, preste atenção no versículo 9. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quando eu ajo movido pela graça e contribuo, oferto com alegria, tem uma maravilhosa promessa de Deus. E quando eu falo contribuo, é no todo, tá? Tempo, talento e tesouro. A graça é super abundante e ela transborda. Ela transborda. Veja que nesse versículo temos, Deus garante 3 absolutos nessa passagem: todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Queridos, Deus é tudo o que eu preciso. Jesus Cristo e a sua graça, eu tenho a ampla suficiência para tudo na minha vida. A graça mencionada aqui supre tanto as necessidades materiais quanto as minhas necessidades emocionais e espirituais. E Cristo não nos dá apenas o bastante, que já é maravilhoso, para sobreviver. Ele nos dá o suficiente para transbordar na vida de outros. Esse é o ponto. O transbordamento. Veja, queridos, a graça de Jesus Cristo, ela não funciona como uma represa que acumula água, mas como um rio que flui continuamente. Aqui entra a dinâmica do Espírito de Deus. Deus não enche os cristãos de recursos materiais ou espirituais para que eles sejam um ponto final, um depósito, mas para que seja um ponto de passagem, um canal. É o que o texto diz aqui. Ele termina o versículo 2 Coríntios 9:8, transbordando em toda boa obra. Transbordando em toda boa obra. Agora eu queria que fosse colocado uma imagem que foi gerada na IA, tentando exemplificar isso que eu estou falando aqui. Olha só, que interessante e verdadeiro. Essa imagem, ela resume tudo aquilo que nós falamos aqui. O texto, o versículo: Deus é poderoso para canalizar toda espécie de graça para vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E a imagem, ela quer refletir isso. Lá, ó, da igreja nossa. E nós temos aqui tudo: suprimento, conforto, força, sabedoria, provisão em todas as coisas. E a gente vê aqui uma expressão de alegria, de gratidão, de confiança em Deus e do transbordar da graça de Jesus Cristo. Ok? Concluo. Deus não precisa de nada meu, mas me concede o privilégio de participar de um propósito extraordinário de vida: ser um canal de sua transbordante graça. Agora eu preciso também dizer isso: o oposto é a atitude de reter, é viver como se não crêssemos em Cristo. Como Jesus falou, os que vivem apenas para reter são os pagãos, os que não conhecem o verdadeiro Deus. Vivem em função de si mesmos e deste mundo. Agora, quando o meu coração está satisfeito em Cristo, confiado nele, eu descanso nele, e a ansiedade pela escassez desaparece. Termino. Que tal você tomar a decisão de ser um canal de bênçãos de sua transbordante graça hoje? Que tal? Amém, amados? Amém.
vamos transbordar dessa graça a muitas pessoas. Queridos, eu falei antes, não é só relacionado aos recursos, ao financeiro. É o meu tempo, como eu uso esse tempo, é em relação também aos dons, talentos que Deus deu para mim. Amados, nós temos muitas necessidades. Ministérios nascem de pessoas que dizem: eis-me aqui. Ministérios se desenvolvem e crescem onde pessoas dizem: Senhor, eu estou à disposição, eu quero transbordar da tua graça. Nós temos muitas necessidades em todos os ministérios. O que você acha de pedir a Deus: Senhor, me mostra qual é o meu dom, qual é a minha capacidade dada por ti. Eu quero transbordar da tua graça, eu quero te servir melhor. Amém, amados? Que a sua palavra fique dentro do teu e do meu coração e que nós possamos praticá-la.